Olá pessoal, bom dia a todos. Vamos iniciar nossa aula 6, e o tema da aula de hoje é interpolação aritmética, tá? Antes de nós falarmos sobre a interpolação aritmética, a gente vai analisar o seguinte aqui, ó. Considerando a sequência A1, A2, A3, AN1, até chegar no último termo dessa sequência, os termos A1 e AN, eles são chamados de extremos. Então, o primeiro termo e o último termo, na sequência, são conhecidos como extremos. E os demais termos são conhecidos como meios. Como assim, professor? Na PA 2, 5, 8, 11, 14, 17, temos o que aqui? Temos os extremos. Quem são os extremos? O 2 e o 17, que é o primeiro e o último termo. São conhecidos como extremos. E os demais termos, que no caso será o 5, o 8, o 11 e o 14, eles são conhecidos como meios. São os termos que foram inseridos entre 2 e 17. Ok? Então, essa situação de inserir, né, observa que tem entre 2 e 17, porque tem o 5, o 8, o 11 e 14. Isso aí nós costumamos dizer que nós estamos inserindo esses números entre esses termos. Estamos interpolando número entre esses dois termos, né? E o que é inserir? O que é interpolar? Então, a nossa ideia principal é interpolação aritmética. Então, eu coloquei aqui, ó, interpolar ou inserir meios aritméticos entre dois números dados, e esses números dados são os extremos, né? É obter uma PA na qual os números dados sejam o primeiro e o último termo. Para isso, devemos determinar a razão dessa PA. Beleza. Quando eu faço isso, eu estou inserindo, eu estou interpolando números entre esses termos que ele deu. E como é que eu faço para interpolar ou inserir números em uma sequência de números dados que ele está te dando? Eu preciso encontrar a razão de uma PA. Né? Então, para eu inserir, é necessário eu encontrar a razão dessa PA, tá bom? Então, como é que a gente faz isso? Vamos verificar aqui o primeiro exemplo. Então, não se esqueçam, interpolar ou inserir meio aritmético entre dois números dados é obter uma PA na qual os números dados sejam o primeiro e o último termo. E para isso eu preciso encontrar a razão da PA, tá bom? Por exemplo, quantos números devem ser interpolados entre 8 e menos 48, de modo que a razão seja igual a menos 4? Bem tranquilo, né? Vamos tirar aqui os dados dessa sequência. O que ele quer? Ele quer saber quantos números. Ele quer o N, né? Quantos números? Só que observa aqui que esse N, quando eu encontrar, ele vai ser N menos 2. Por quê? Porque eu já tenho dois números aí. Aí ele quer saber quantos números devem ser interpolados entre 8 e 48. Aí observa que o primeiro termo é 8 e o último termo é menos 48 e que a razão dessa PA é menos 4. Tranquilo? Existem aí várias formas de você resolver isso aí. Então, vamos usar a fórmula do termo geral, que vocês já conhecem. Qual é a fórmula do termo geral? AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, com a fórmula do termo geral, eu consigo identificar quantos números devem ser interpolados entre 8 e menos 48. Então, vamos lá. Quem é o AN? Menos 48. Quem é o primeiro termo? 8. Eu quero descobrir o N. E a razão é menos 4. Isso aqui também foi visto nas aulas passadas. Organizando aqui, ó, passa o 8 para o outro lado, trocando o sinal. Isso aqui eu vou repetir. Menos 48 menos 8 vai dar menos 56. Repete. Aí você está multiplicando, passa a dividir com 56. Mais prático. Jogo de sinal, menos com menos, mais. 56 dividido por 4 é 14, né? 14 vezes 4, 56. Quero calcular o N, o 1 passa para o outro lado, trocando o sinal. Então, significa que o N é igual a 15. Mas qual é a minha resposta? O N é 15.
15 ao todo, só que eu quero saber quantos números devem ser interpolados entre 8 e menos 48. Então, o meu n vai ser n menos 2. Por quê, professor? Porque eu já tenho dois números. E eu preciso saber quantos números vai ser interpolado entre eles. Então, eu vou pegar o total de números, diminuir com 2, que é igual a 13. Então, 13 números devem ser interpolados entre 8 e menos 48, de tal forma que a razão seja igual a menos 4. Tranquilo? Bem fácil, né? Vamos ver aqui o segundo exemplo. Interpole 4 meios aritméticos entre os números 11 e 26. Agora aqui ele já quer que você interpole, que você insira números entre 11 e 26. Então, entre 11 e 26, ele quer inserir 4 meios. 1, 2, 3, 4. Observa aqui que isso aqui já é o primeiro termo e esse aqui já é o último termo, certo? E ele quer inserir. Aí eu te pergunto, quantos números eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6, né? 6 números. E vamos verificar aqui. Para isso eu preciso encontrar a razão, né? Para poder interpolar, eu preciso encontrar a razão. Usando novamente a fórmula do termo geral de mapear, eu posso encontrar esses valores. Então vamos lá, quem é o AN? É o 26. Quem é o primeiro termo? 11. Quem é o N? 6. Preciso descobrir a razão, certo? Então essa é a ideia principal. Resolvendo essa continha, passo o 11 para o outro lado. Diminui, 6 menos 1, 5. Tranquilo? Aí diminui 26 menos 11, vai dar quanto? 15. Se o 5 está multiplicando, ele passa a dividir. 15 dividido por 5 é 3. Já encontrei, pessoal, a minha razão. Agora eu vou interpolar 4 meios entre 11 e 26. E como é que eu faço? Pego o primeiro termo, vou somar com a razão. Tá bom? Então vai ficar assim, ó, 11 mais 3, 14. 14 mais 3, 17. 17 mais 3, 20. 20 mais 3, 23. 23 mais 3, 26. Então tá aí, ó. Interpolei, eu inseri 4 meios aritméticos entre 11 e 26. Nesse primeiro exemplo, o problema pede para encontrar quantos números devem ser interpolados. Então, a necessidade de que nós encontrássemos o n para poder diminuir de 2, porque ele já deu 2 números. E aqui não, aqui ele quer que você interpole 4 meios aritméticos entre os números 11 e 26. Aí você vai usar essa sequência, vai usar essa ideia, ok? Depois que você montou, joga na fórmula do termo geral para encontrar a razão, para poder interpolar meios entre esses valores que ele está te dando. Então, pessoal, essa é a aula 6 sobre interpolação aritmética. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte. Estudem, pratiquem e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.